Seguindo passo a passo o nosso roteiro para cálculo do campo elétrico, vamos aqui calcular o campo elétrico de um anel delgado uniformemente carregado sobre o eixo de simetria desse anel. Imagine que você pegasse um arame ou um clipe de papel, fizesse um anel com este arame e o carregasse eletronicamente. É este o nosso sistema. Nós vamos supor que o anel tenha um certo raio R, ou seja, R representa o raio da circunferência, não a espessura do anel que nós estamos desprezando. E uma densidade linear de cargas que eu chamarei de ρL. Vamos aqui seguir passo a passo o roteiro que você pode encontrar na descrição deste vídeo. Eu recomendo que você leia e entenda. Tente imaginar cada passo antes de prosseguir assistindo. O primeiro passo consiste em representar graficamente o problema. Nós teremos um anel delgado, esse anel é plano, com um raio que eu chamei de R, uma densidade linear de cargas ρL, e eu vou calcular o campo elétrico em um ponto exatamente sobre seu eixo de simetria. Esse ponto, que eu chamarei de P, está equidistante de todos os pontos do anel. E isto é importante porque simplificará bastante nossos cálculos. Se calculássemos o campo em um ponto deslocado apenas um pouco de P, já surgiriam grandes complicações. O segundo passo de nosso roteiro é escolher uma representação adequada de acordo com a simetria do problema. Vemos aqui que, por ser um anel, é conveniente escolhermos uma representação cilíndrica. Desta forma, eu vou representar novamente o anel. Este é o seu eixo de simetria. E aqui, como sempre, por questões de referência, eu vou representar o eixo Y e o eixo X. O anel está contido no plano XY. Este será o nosso eixo Z. Eu vou calcular o campo em um ponto P a uma distância Z do centro do anel. Vamos agora representar os versores ortogonais. Com relação ao eixo X, nós formamos um ângulo φ. Radialmente, se afastando do eixo Z, nós temos aqui um versor ρ. E tangencialmente ao anel, perpendicular a ρ, nós temos o nosso versor φ. Lembrando que são perpendiculares. E por último temos o nosso versor Z, perpendicular a esses outros dois. Agora nós necessitamos, como passo 3, identificar um elemento de carga infinitesimal e as distâncias envolvidas. O elemento de carga deve ser o mais geral possível. Eu não posso colocá-lo necessariamente ao longo do eixo X ou ao longo do eixo Y. Ele pode ter uma localização arbitrária. Vamos então considerar um pedaço deste anel, que eu vou fazer um pedaço infinitesimal. Este será o nosso elemento infinitesimal de cargas. Veja que daqui até o eixo X eu tenho uma abertura φ. Este elemento infinitesimal de carga é um pedaço deste anel, que constitui uma circunferência, referente a uma abertura infinitesimal de φ. Aqui nós temos o versor ρ, o versor φ, o versor Z. E lembre-se, campo elétrico é dado por carga sobre quadrado de distância. Então, eu preciso da distância entre esse elemento de carga e o ponto onde eu quero calcular o campo. Eu vou chamar esta distância de R. E nós temos aqui R minúsculo e o elemento de carga está sempre sobre o anel, que é uma circunferência perfeita. Então, temos aqui o raio do anel. Note que nós temos um triângulo retângulo de catetos Z e R maiúsculo e hipotenusa R minúsculo.
Vou reproduzir de lado este triângulo. Então eu tenho aqui o cateto, que é o raio do anel, Z, que é a distância ao longo do eixo de simetria do anel, onde eu quero calcular o campo elétrico, a distância do elemento de carga até este ponto, e é conveniente definirmos um ângulo aqui que eu chamarei de θ. Neste triângulo, se aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós ficamos com r² igual a r² mais z². E temos também as funções trigonométricas. O cosseno de θ será dado por z sobre r, e o seno de θ será igual a r sobre r. O quarto passo é escrever a carga deste elemento infinitesimal de carga em termos da nossa densidade de cargas linear. Então, se nós considerarmos este arco, este pedaço do anel, nós temos um certo comprimento dl sobre o anel de raio R, referente a uma abertura dφ. Aqui eu estou vendo o anel de cima, nós temos saindo da folha o eixo Z. Se nós estamos lidando com uma densidade linear de cargas, essa densidade multiplicada por este comprimento fornecerá a carga presente neste comprimento. Ou seja, dQ será igual a ρl que multiplica dl. Porém, quanto vale o dl em termos de r e dφ? dl é um elemento de arco, então é igual a r dφ. Portanto, temos aqui um elemento diferencial de cargas que é dado por ρl, que multiplica r, que multiplica dφ. O quinto passo consiste em escrever o campo elétrico referente a dQ. Eu vou olhar este anel de perfil, como ele é uma circunferência perfeita. Vamos supor que nós tenhamos um certo elemento dQ que dista de R do eixo de simetria sobre o qual nós queremos calcular o campo. Aqui nós temos Z, aqui nós temos R minúsculo, o nosso ângulo θ, estou reproduzindo este triângulo. O campo elétrico atuará na direção de separação entre o elemento de carga e o ponto onde queremos calculá-lo. Este será o nosso vetor campo elétrico. Vemos que ele fará um dado ângulo θ com a direção z, e eu posso decompor este campo elétrico em uma componente paralela ao plano do anel, que eu chamarei de dE⍴, e uma outra componente ao longo do eixo z, que eu chamarei de dEz. Em módulo, o campo elétrico é dado por 1 sobre 4π ε0, elemento de carga, que é o nosso dQ, ρl, que multiplica r, que multiplica dφ, sobre a distância ao quadrado, que seria o nosso r², ou seja, r² mais z². Este é o módulo do campo elétrico, ou seja, o nosso campo elétrico vetor terá este módulo, 1 sobre 4π ε0, ρl, que multiplica r, que multiplica dφ, sobre r2 mais z2, e ele terá uma componente dEz, ou seja, dE cosseno de θ na direção z, e terá uma componente ao longo da direção ρ, ou seja, seno de θ na direção ρ. Porém, nós já vimos o quanto valem cosseno de θ e seno de θ aqui ao analisarmos este triângulo. Nós teremos 1 sobre 4π ε0, ρl, r, dφ, sobre r2 mais z2, que multiplica o cosseno de θ, z sobre r, que é a raiz de r2 mais z2, na direção z, mais cosseno de θ, que é o r maiúsculo, sobre a raiz de r2 mais z2,
na direção ρ. Bom, agora necessitamos aplicar considerações de simetria para verificar quais componentes do campo podem eventualmente se anular. Note que, para cada elemento de carga dQ no anel, como ele é uma circunferência perfeita, eu terei um outro elemento de carga dQ igual diametralmente oposto. E teremos aqui um outro campo elétrico produzido no ponto P por este elemento de carga. Teremos então um certo campo elétrico DE também. Eu posso decompor esse DE em uma componente paralela ao plano do anel, ou seja, um outro DE ρ, e uma componente ao longo de Z, que seria um outro DEZ. Veja que esta componente paralela ao plano do anel do campo elétrico desse elemento de carga vai se cancelar com essa outra componente deste campo elétrico referente a esse outro elemento de carga diametralmente oposto. Então, nós não teremos componentes do campo elétrico paralelas ao plano do anel, e isso é importante enfatizar mais uma vez, porque estamos sobre o eixo de simetria do anel. Se nos deslocássemos um pouco, aí sim nós não teríamos este cancelamento das componentes paralelas ao plano. Sobrará então apenas a componente do campo elétrico perpendicular ao plano do anel. Então, nós precisaremos apenas nos preocupar com a componente Z, ou seja, o nosso campo será dado então por 1 sobre 4π ε0 ρl r de φ sobre, nós temos aqui r ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 1, multiplicando r ao quadrado mais e ao quadrado elevado a meio. Juntando esses dois termos, ficamos com r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Estamos considerando apenas a componente ao longo de z, então ficamos aqui com z na direção z. Agora nós temos apenas de realizar a integração. Note que nós temos apenas uma integração em φ, essa variável φ é independente de z, então a integração será trivial. Nós vamos integrar φ de 0 até 2π, então ficaremos com campo elétrico como sendo a integral. Vou colocar tudo aquilo que é constante para fora. 1 sobre 4π ε0 ρl r z na direção z sobre R2 mais Z2 elevado a 3 sobre 2, integrando de 0 até 2π em dφ. Como resultado final, teremos o campo elétrico como uma função de z, a distância ao longo do eixo de simetria até o plano do anel, dada por, teremos um 2π aqui, que será dividido por esse 4π, teremos ρl r sobre 2 ε0, que multiplica z sobre R2 mais Z2 elevado a 3 sobre 2 na direção z. Este é o resultado para o campo elétrico referente a um anel delgado circular em qualquer ponto sobre o eixo de simetria do anel. Note que o campo elétrico é um vetor. Ele possui módulo, direção e sentido. Nesse caso, ele só possui componente ao longo de z.